Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre função modular. Antes de falarmos propriamente da função, vamos iniciar pela definição de módulo, né? Então, módulo ou valor absoluto de um número real é o número, né, que pode ser descrito da seguinte forma: o módulo de x vai ser o próprio x, vai ser o próprio valor deste número, no caso dele ser positivo ou nulo, dele ser maior ou igual a zero. E vai ser o oposto desse número no caso dele ser negativo. Quer dizer, se nós tivermos um número positivo ou zero, o módulo é ele mesmo. Então, o módulo de mais 7 é 7, o módulo de zero é zero, o módulo de 3 quintos é o próprio 3 quintos, o módulo da raiz de 2 menos 1 é a própria raiz de 2 menos 1, lembrando que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, 1,4 menos 1 vai dar positivo, por isso que o módulo é o próprio. Em contrapartida, o módulo de um número negativo é o oposto dele. Então vai ficar o módulo de menos 5 é o oposto dele, então vai ser 5. O módulo de menos raiz de 3 é o oposto, então vai ser a raiz de 3. O módulo de 1 menos raiz de 2, como 1 menos raiz de 2 o resultado é negativo, vai ser o oposto de 1 menos raiz de 2. Então vai ser menos 1 mais raiz de 2, ou poderia dizer que é a raiz de 2 menos 1 também, para ficar um pouco elegante. Então esse menos aqui não está indicando que vai ser negativo o resultado. Não, óbvio que não. O módulo é sempre o resultado não negativo. Ele está dizendo que no caso do x ser negativo, o módulo vai ser o oposto. E o oposto de um negativo nós sabemos que é positivo. E aí nós temos a seguinte expressão: o módulo ou valor absoluto de um número real é sempre não negativo. Cuidado, tá, pessoal? Tem gente que fala que módulo é positivo. Não, ele é não negativo, porque pode ser zero. O zero não é positivo nem negativo, né? Mas o módulo de zero é zero. Então, o módulo é sempre não negativo. Geometricamente, nós temos que o módulo é a distância do ponto que corresponde a esse número na reta numérica até o zero, origem da reta. Aqui o módulo de menos 2 é a distância dele até o zero, então são 2 unidades. O módulo do 2 também são 2 unidades, é a distância. Módulo de raiz de 17 são raiz de 17. E aqui o módulo de menos raiz de 17, raiz de 17 também. Então, como o módulo é a distância, então essa distância ela jamais será negativa. Propriedades dos módulos. Eu selecionei algumas propriedades que eu achei importante. Primeira propriedade é que o resultado do módulo é sempre maior ou igual a zero. Esse símbolo aqui, esse Azinho de cabeça para baixo, ou um V cortado, a gente lê assim: para todo x real, ou qualquer que seja x pertencente ao conjunto dos números reais. O módulo dele vai ser zero ou positivo. Segunda propriedade: para que o módulo seja zero, isso só vai acontecer se for do próprio zero. Então a distância para ser zero só é a distância do zero até si mesmo. O módulo do produto é o produto dos módulos, quaisquer que sejam x e y reais. Então, o módulo do produto, dos módulos. O módulo do quociente, quociente dos módulos, quaisquer que sejam x e y reais, com a condição de que y, o denominador, não é zero. Claro, não temos divisão por zero. Essa aqui é interessante, olha lá. O módulo do quadrado de x é igual ao quadrado do módulo de x, que é igual ao quadrado de x. Qualquer que seja x real. Um exemplo aí para vocês. O módulo do quadrado de menos 3 vai ser o mesmo resultado que o quadrado do módulo de menos 3, que é o mesmo resultado que o quadrado de menos 3, que vai dar 9.
Essa aqui muita gente desconhece. A raiz quadrada de x ao quadrado vai ser o módulo de x, qualquer que seja x real. Muita gente acha que eu posso aplicar aqui aquele cancelamento, né? Ah, aqui é quadrado, então pode cortar e vai dar o x, não é? Eita, que x horrível, né? Vai dar x. Não, não pode. Essa propriedade não é válida para qualquer valor de x. Essa propriedade só é válida no caso do x ser positivo. Mas se x for negativo, olha lá, um exemplo. Se fosse a raiz quadrada do quadrado de menos 5, você primeiro efetua o quadrado, vai dar 25, e aí você extrai a raiz de 25, que é o 5. Puxa vida, então não deu a base da potência, que é o menos 5. Então, na realidade, eu não fiz aqui o cancelamento. Se eu fizesse o cancelamento, daria menos 5. Não foi o que aconteceu. É o módulo de menos 5. Então, a raiz quadrada do x ao quadrado é módulo de x. E a última propriedade, para que os módulos de x e y sejam iguais, ou eu estou falando dos mesmos números, ou eu estou falando de números simétricos. Gráfico da função modular. Então, vários tipos de função modular. A gente pega o mais básico, o mais elementar, que é f de x igual a módulo de x, considerando que ele está definido no domínio real e no contradomínio real também. Então, eu vou trabalhar com dois caminhos. Primeiro caminho, o que eu chamo de abrir o módulo. Então, nós sabemos que, pela definição, o módulo de x vai ser o próprio x, no caso dele ser não negativo, e vai ser o oposto no caso dele ser negativo. E aí eu tenho uma função definida por duas sentenças. E aí, como é que nós fazemos? Nós pegamos cada uma das sentenças e construímos o gráfico no intervalo que cada uma é apresentada. Então vai ser uma reta, porque menos x é uma reta decrescente, quando x for menor que zero, e vai ser uma reta crescente quando x for maior ou igual a zero. E aí nós ficaremos com essa situação. Então aqui, ó, quando x for menor que zero, coloquei zero aqui, está de vermelhinho só para dizer, ó, não pode ser igual, mas ainda assim eu trabalhei com ele. Menos 1, a imagem vai ser o 1, o menos 2, a imagem vai ser o 2, e aí você vai ter, ó, esse trecho do gráfico. E quando x é maior ou igual a zero? Ah lá, o zero, a imagem é zero, corresponde. Ó. Aqui tinha um buraco, foi tapado aqui. 1 com 1, 2 com 2, e aí você tem esse gráfico aqui, que é um V. Conjunto imagem dessa função, a imagem vai do zero, que está aqui, até infinito, ou R+, ficaria muito elegante. O domínio a gente vai considerar que são todos os números reais. Uma outra maneira de fazer esse gráfico, de construir este gráfico, eu chamo de segundo caminho, que é a simetria em relação ao eixo horizontal. Eu só consigo trabalhar com essa simetria quando a minha função ela tem a expressão toda dentro do módulo. Se eu tivesse alguma coisa aqui fora, né, aí eu já não poderia trabalhar com esse caminho. Mas vamos lá. Primeiro passo, eu vou ignorar o módulo e vou construir o gráfico da função sem esse módulo. Então, g de x, que é a nossa função auxiliar, vai ser o x, viu? Ó, tirei o módulo, ficou só o x. Essa função é conhecida, é a função identidade, nós falamos dela quando trabalhamos a função inversa, né? E falamos que o gráfico da função inversa é sempre simétrico ao gráfico da função original em relação à função identidade, tá aí. Então, esse gráfico é muito tranquilo de fazer, é uma reta crescente, passando pela origem e ali, ó, construir fazendo a tabelinha, coisa básica. Bom, como nós sabemos, quando eu tenho o módulo aqui, o que o módulo vai fazer? O módulo vai transformar toda a imagem que é negativa, quando eu coloco o módulo, ela torna-se positiva. Então, quando eu coloco o módulo, vou ficar com a seguinte situação. O que era negativo, eu
vou tornar positivo. Então todas as imagens aqui vão sofrer um reflexo em relação ao eixo x, uma simetria em relação ao eixo horizontal. E aí eu vou ter essa função aqui, que vai ser o módulo da função g. Um outro exemplo, só para a gente fechar, se eu quisesse construir o gráfico de módulo de x ao quadrado mais 2x. Mesma coisa, construiria o gráfico da função g de x, a função auxiliar sem o módulo, que é essa função quadrática, né? Um gráfico de uma função de segundo grau, uma parábola. E aí, quando eu aplico o módulo, essa região aqui, que está abaixo do eixo x, vai sofrer uma reflexão em relação ao eixo x, uma simetria. E aí nós ficaremos com este gráfico. Então, o gráfico da função módulo de x2 mais 2x é só essa parte aqui que está acima do eixo x. O domínio vai ser o R, a gente está considerando domínio real para todas, e a imagem vai ser de 0 até infinito, R+, também. Um grande abraço a todos e até a próxima!